Até pouco tempo atrás, quando a gente falava em metalon, aço dentro desse tipo de acabamento, o pessoal pensava em uma coisa muito industrial, né? Uhum. Hoje o pessoal pensa em uma coisa até mais refinada, muitas vezes não sai até do modelo industrializado, né? Aham. Sim. Até porque o aço vem desse padrão, É. né? Aham. Mas eu vejo que existe um refinamento com o passar do tempo, né? Do ponto de vista do cliente para esses tipos de Uhum. peças. Vocês viram essa demanda crescendo? Por que motivo? Tem algum motivo assim de... Você viu, a tendência foi isso? Não. Que situação que vocês viram que hoje se utiliza muito mais esse tipo de material, né? Serralheria, Uhum. dentro dos móveis, assim. Faz muito tempo que isso aconteceu? Foi recente? Posso responder? Você quer Pode? responder? Não, Tá. pode. Eu complemento com os dados. A serralheria, ela se afirmou, ela ficou mais presente nas especificações de projeto de uns 2 anos para cá. Tá? A gente pode dizer que de uns 2 anos para cá foi que realmente ela virou tendência. Né? Hoje, com a serralheria, você faz inúmeros projetos. Pra você ter uma ideia, o último que nós fizemos recentemente foram cabeceiras estofadas, e no meio das cabeceiras estofadas elas passavam fios de metal, de Caramba. metalon, pintado de dourado, enfim. Então, a aplicabilidade do metalon em projeto tem ficado cada vez mais forte, né? O que a gente sai bastante pé de mesa, Pé de mesa, aqueles corremãos, aqueles painéis que a gente tem feito Uhum. cruzado decorativo, as ilhas, né? as ilhas, Ilhas suporte para suspensas. prateleira, né? Porque às vezes é até importante, porque às vezes a gente tenta usar o pino invisível, né? Só que às vezes é de bloco estrutural, Uhum. não rola, é oco. Então você vem trabalhando de repente com uma bucha É. específica e o metalon fazendo essa combinação, nos ajuda até a realizar aquela prateleira, aquele projeto, né? E nós fizemos closets também Verdade. que tem otimizado Verdade. a Custo. madeira, custo, mas você não perde o design, a funcionalidade do closet, mas dá para solucionar e atender o cliente. Então, Closet todo de metalon, todo com de prateleira em madeira. metalon. Vamos concordar que o Então, metalon, o aço em si, no geral, ele é muito mais resistente que a madeira nesse Exato. ponto. Ele é. Que nem a gente tava brincando, não sei se foi no ao vivo aqui já. Nessa situação de o arquiteto inventa o negócio, não sabe se a madeira vai aguentar aquele peso todo. O metalon, ele resolve todos esses Exato. quesitos, né? Sim, Exato. de certa forma ele soluciona essas questões. E ter a loja preparada, assim como tem a Nil, os vendedores, é fazer com que as coisas sejam possíveis e eles consigam atender projetos bem detalhados de metalon, complexos, e que eles não precisam, né, ficar com medo ou rejeitar ou terceirizar e deixar o problema para o cliente, porque a gente consegue atender e resolver, né? Hoje, na hora do projeto, já existe essa indicativa de, tipo, aqui talvez seria mais o ideal, no caso, o metalon, ou não? Quando o projeto vem de especificador, ele já vem meio que especificado já ali, né? Metalon, enfim. Tem que fazer acontecer. Tem que fazer. Então, quando ele já vem dali, eu costumo brincar, mas é a realidade. Às vezes os projetos de especificadores pra gente é bem tranquilo, porque já vem ali escrito. É meio que um Ctrl+C, Ctrl+V. Na verdade, é copia e cole, né? Pra gente precificar e ali vem para negociação. A criação, aí ela envolve, né? Porque a gente também tem essa parte criativa dentro da empresa. Nem todos os clientes aparecem ou vêm de especificadores. Então eu tenho a galera já preparada para entender e idealizar o que faz sentido para o cliente, a necessidade dele, e faz um pouco o papel do arquiteto, né? Nosso time de profissionais dentro de loja, eu acho que eu já comentei com você em off aqui, né? Nos bastidores, é que 8 dos 12 atendimentos que nós temos são arquitetos, né? Ou designer. Então isso é importante porque o cara falar a mesma linguagem do mercado. São especialistas, né? Sabem o que estão falando, e aí a importância também de ter uma serralheria fina, né? Eu já fiz, cara, serralheria com um cara que faz portão. Não dá, esquece. Não tem a menor possibilidade. Viver com emoções. Sabe, pintar no spray, aquela parada toda, não tem a menor possibilidade. Eu tô falando porque eu já fiz muito isso. Putz, projeto lindo, maravilhoso. Vem cá, faz, né, o portão fica perfeito. Mas na hora que ele chega dentro da casa,
Já começa que muitos deles não têm o cuidado nem com as peças em volta, né? Ele já chega colocando negócio na bancada, que não sei o quê, e a hora que você vai ver, ele marcou todo o território dele lá e o negócio, o acabamento dele, não, depois eu lixo aí, depois eu pinto, não sei o quê. E dentro da casa chama atenção, né? O acabamento, eu costumo falar, o cliente vai olhar para aquilo o dia todo, né? Ele vai passar na sala dele, ele vai estar assistindo televisão e o metalon vai estar ali do lado, olhando para ele. Então, a nossa participação é importante e relevante, a gente se preocupa com isso, né? E tem vindo muito uso de metalon dourado, rosé, cobre, que sai do preto, sai do industrial preto, e vai para o sofisticado, para o uso de cores, né? Que é possível hoje na eletrostática, que é o que a gente pinta os metalons, né? A gente conseguir ter cores de interior, né? Que a gente chama, que são tintas especiais para... Vocês conseguem criar qualquer cor, assim? Não é possível criar a cor. A gente trabalha com uma linha de cores que já é de interiores, alguns tons de dourado, metalizados, os rose gold, mas a eletrostática não dá para fazer o pozinho ali rapidamente. Igual né? uma pintura Igual uma pintura líquida. Então a gente trabalha com catálogo, as lojas têm, os vendedores, para usarem e especificarem a do catálogo. Passa um tempo, a gente consegue desenvolver uma linha nova, mas a gente compra muitos quilos de tinta, então não é uma coisa personalizável, sabe? A gente vai inserindo de acordo com a tendência, o que a gente consegue das fábricas de tinta, a gente vai inserindo cor. Entendi. E essa questão da tendência mesmo, vocês vê que isso é muito, vamos dizer... Porque assim, hoje se usa muito aparente, né? Teve muito tempo que se usou como estruturação mesmo, né? Você vê que isso, ele tem uma longevidade grande nessa questão de acabamento mesmo? Hoje eu não vejo, por exemplo, mesas que não se usem metalon, porque o custo-benefício de uma base de metalon, ela é infinitamente maior. Não só isso, né? a madeira fica um trambolhão, né? Normalmente. Ela fica muito mais pesada. E tem uma série de outras coisas, né? Quando se trata de pé com madeira, você tem que colocar aqueles pezinhos de regulagem de altura, o que tira um pouco da estética. O metalon, você pode trabalhar com a madeira numa estética que fica exclusiva, fica única, né? Eu acho que o povo já tá cansado de ver aquele pezinho de madeira descendo, aquela coisa padrão, enfim. E eu vou responder a pergunta para ti, tá? Eu acredito que vai perdurar por mais alguns anos, sim, essa questão do metalon, assim como a questão dos ripados, que é algo que tá super em alta, né? Onde você olha tem ripado, você dorme e sonha com ripado, você tá sonhando, você tá vendo as listrinhas do ripado. Eu tô meio doido com o ripado, porque eu tô fazendo uma casa que o dono gastou mais de 100 mil só em ripado. Ele gasta, né? Ele gasta. E ninguém consegue entender o porquê, né? Eu tenho uma explicação para isso. O ripado, ele usa o dobro de material. Simples assim. Sim. Então, se você vai fazer um painel liso de parede, você está usando um painel. Sim. Se você está fazendo um painel com ripado, você está usando o painel, mais as ripas, mais a fita. E é importante, o que é importantíssimo, né? Não adianta, não dá para fazer com qualquer um. Quando eu falo qualquer um, com todo respeito, né? Eu estou dizendo com quem tenha maquinário especializado para fazer esse tipo de acabamento. Porque a fita de borda ela tem que ficar perfeita. E é o que dá o acabamento pro ripado. Sim, sim. Né? A fita de 1 milímetro, em ABS, enfim, não vou falar de características, senão o papo fica chato. Mas é importante para você ter o visual também. Aquelas portas mimetizadas, com corredores, pino pivotante, morrendo a zero, enfim. Aquilo é desafio, a gente ama fazer isso. Somos especializados nisso, porque a gente fica assim, a todo projeto, trabalhando o máximo para ficar o mínimo de fresta possível. Né? Claro que a gente tem a limitação, mas fica impecável. No nosso showroom também tem, eu quero até convidá-los se um dia quiser conhecer. Mas eu adoro ripado também, eu concordo com você que tem um charme a mais, e eu acho que tem a questão do movimento. Poucas peças dá tanto movimento quanto o ripado dentro de uma casa. Essa questão de iluminação, você joga uma luz nele ali, ele tem essa transição do que é sombra, do que é profundo, né? Então, assim, eu adoro também ripado. Então, eu falei, o proprietário gastou 100 mil e se tivesse mais caro, ele gastaria mais um pouco ainda. Porque ele adorou, assim, ele adora isso daí. A gente juntou muito ripado com cimento queimado, enfim. Ficou uma transição bem da madeira com o natural, com essas questões, assim.
Eu acho que como qualquer tendência, a gente como empresa vai se ajustando, né? Uhum. Hoje é isso, daqui um ano De vão outra. ser formas diferentes. A gente já está vendo muitos tubos arredondados de novo, né? Fazendo perfis redondos, que são desafios hoje, mas pode ser daqui 1, 2 anos, quase que a nossa produção completa, arredondado, em vez dos cantos Os quadrados. espelhos também, né? Os Que hoje eu tenho usado espelhos, bastante de forma geométrica, piso-teto, que vai metalon. Exato. Então a gente também atende e vai incorporando, né? Vão surgindo espelhos e os nossos clientes querem incorporar isso na venda para solucionar de uma vez, e a gente incorpora os espelhos. E foi um desafio há 1 ano trabalhar com espelho. Era super difícil trabalhar os arredondados, Sim. as calandras e tudo mais. E hoje a gente recebe mensagem no Instagram do Brasil todo perguntando como que a gente consegue fazer o formato. Porque também se não for bem feito, ele fica brega, né? Fica. O acabamento não fica E, legal, fica- né? e parece torto. Parece com cara de Você- adaptado, né? Isso você- que tem que não tem que existir, né? É. Tem que parecer Personalizado. Exato, e aí a gente consegue. Então, há 1 ano, talvez eu não imaginasse que a gente estivesse fazendo tanta moldura de espelho quanto a gente faz agora. Então, acho que é um caminho, né? Que a gente vai. Você que acabou de assistir esse corte, temos mais corte aqui na lateral, né? Não deixe de se inscrever no nosso canal e curtir e compartilhar aí. É isso aí.